Boa noite a todos. Estou impressionado com a qualidade do som dessa casa, viu? Muito bom. E também estou vendo a simplicidade aqui dos irmãos que vêm a esta casa. E pude ver também a transmissão da energia boa, positiva, que todos, acenando, me acolheram. Então, só posso retribuir dizendo que o Mestre Jesus também distribua, faça espargir as suas energias amorosas em cada coração aqui presente e nos seus familiares desse bairro e todo o entorno dessa região aqui. Muito obrigado à casa pelo convite e pela confiança de estar aqui pela primeira vez. E dizem que a primeira vez ninguém nunca esquece. Se for boa, todo mundo lembra. E sendo ruim também, não traga mais aquele homem aqui. Ninguém vai esquecer. Espero que seja a primeira alternativa. Gente, a doutrina espírita, ela é baseada em 3 pilares, né? Eu digo num triângulo: ciência, filosofia e moral, princípios morais ou religião, como queiram chamar. Todos 3 são muito importantes e há aqueles oradores bons que gostam da arte científica, outros pela parte filosófica. E eu, como também um dia fui católico, acho que a maioria aqui também, meus respeitos à religião católica, então eu sou mais ligado aos evangelhos, à parte moral do Cristo, que é onde está a terceira obra da doutrina, que esse ano fez 160 anos, e que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma derivação da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E o que eu vou falar hoje não podia ser diferente. Vamos falar sobre uma história, um fato, contado pelo evangelista Lucas, ou São Lucas, como a igreja chama, tanto faz, e que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 11 a 19. Lá consta como a cura dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos. No capítulo 17, Lucas faz esse registro, e um detalhe: Lucas não conheceu Jesus. Ele não esteve com Jesus. Foi um dos evangelistas que não esteve com Jesus, Lucas. Mas ele esteve com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esteve com Pedro, Simão Barjonas, Simão Pedro, o velho Cefas, o pescador de Cafarnaum. Esteve com Tiago, esteve com Paulo de Tarso, que também não conheceu Jesus, mas esteve com Maria de Nazaré também. Então, Lucas tem um evangelho muito, digamos, na escrita mais clássica, que ele era grego, era um médico. E ele tem registros fantásticos no seu evangelho. Então, vamos encontrar essa história, que é muito pedagógica, didática, para todos nós e a humanidade. Porque quando Jesus falava, naquele tempo, para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam, na verdade, ele estava falando e dando uma procuração àquele povo para nós hoje em humanidade. Tudo que ele falou, a fala de Jesus é atemporal, ou seja, transcende, ultrapassa os tempos, os séculos, os milênios. É como se a gente tivesse um celular, todo mundo tem hoje. Toda hora baixa a atualização, né? Atualização, tá? É como se as coisas que Jesus disse, ele não escreveu, foram os evangelistas, mas tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, é como se hoje, todo dia, houvesse uma atualização e está atualizado para nós nos dias de hoje. Porque Jesus não foi só o Messias, pura e simplesmente, foi o médico dos médicos, curou doenças incuráveis. Ele foi o maior dos filósofos, porque a sua pregação, todo o seu
pronunciamento era filosofia pura, a boa filosofia, a filosofia do amor e do perdão. Dizendo que você é irmã dele, que é irmão do outro, que é irmão daquele que é muito rico e aquele outro que não tem nada. Todos são irmãos. Perante Deus, nós somos iguais. Não há diferença. Até porque se cortar um pouquinho da nossa pele, o sangue que sai da cor do preto, do branco, do rico, do pobre, é sempre vermelho. Vermelho, rubro mesmo. Bom, no relato de Lucas, ele diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E passando pela fronteira entre a Samaria e a Galileia, resolveu entrar numa pequena aldeia, num vilarejo pequenininho. E nesse vilarejo, 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus. Lepra é o que hoje a medicina moderna chama de hanseníase, não é? Mas igualmente é uma doença infecto-contagiosa que mata. Hoje já tem cura. Hoje não há mais leprosário segregando as pessoas, né? Não, hoje tem cura. Mas naquele tempo não tinha cura. Era uma doença terrível. Então, quando os leprosos aproximaram-se de Jesus, eles pararam a certa distância e começaram a gritar: Jesus, mestre, filho de Davi, porque dizia as Escrituras que Jesus era da linhagem de Davi. E eles gritavam: Jesus, mestre, filho de Davi. E gritavam em voz alta. Conclusão: para a aproximação de Jesus, eles não podiam, porque o costume, a lei, dizia que toda pessoa que fosse impura, assim pelo entendimento da lei do judaísmo, toda pessoa que tivesse lepra, tivesse qualquer doença, uma deformidade física. Tem uma passagem da mulher que sangrava há 12 anos, a mulher hemorroíça. Aquela mulher também era impura. Para se ter uma ideia, uma mulher no ciclo menstrual, que todo mês ela passa por isso, naquele tempo a mulher era impura considerada. Nem o próprio marido tocava nela, ela tinha que ficar reservada lá no quarto. Pense. Muito menos ter conjunção carnal, intimidade. Então a mulher era proibida de sair, porque se alguém tocasse nela, se tornava impuro também. Então, os leprosos eram considerados impuros. Mas o importante é que, como Jesus, nessa passagem, já estava indo para o martírio, ele já sabia o que esperava, que ia ser crucificado no Gólgota. Então é como se ele estivesse se despedindo e resolveu passar por aquele vilarejo para, não por acaso, acolher aqueles 10 miseráveis, 10 moribundos que gritavam, clamando por uma cura. Dizia: se o Senhor quiser, pode nos limpar. Limpar era a expressão usada para curar da lepra, porque a lepra causava feridas, manchas embranquiçadas no corpo, e ia decompondo, causando morte dos tecidos, a necrose, e fedia, cheirava mal. E eles diziam: Senhor, se o Senhor quiser, pode me limpar. E o que vocês acham que Jesus fez? Disse o que para eles? Jesus estava a caminho do martírio, mas mesmo assim foi capaz de parar para socorrer aqueles irmãos que ele dizia: todos são meus irmãos, porque todos somos filhos de Abba, como ele dizia em aramaico. Abba é Deus, como em aramaico se pronunciava. Ele dizia: todos somos filhos de Abba, ou seja, todos somos filhos do mesmo Pai, de Deus. O judaísmo
acreditava num Deus único. Foi a primeira religião, o primeiro povo que teve um conceito de um Deus único, porque havia o politeísmo, muitos deuses naquele tempo. E através de Abraão, que é o patriarca, o primeiro, que estabelece o conceito de um Deus único. E traz isso através de Moisés, que passa nos seus mandamentos, na Torá, no Antigo Testamento. São 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Esses são 5 livros do Antigo Testamento que chama-se Torá. Tem outros livros que Jesus dizia, aí estão a lei e os profetas, se referindo aos outros livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias e tantos outros. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foi apresentado por Moisés, era um Deus punitivo, um Deus vingativo, que tinha raiva. Esse Deus tinha até ciúme das pessoas. Quando ele disse, amarás a teu Deus, não terá outros deuses, quer dizer, eu tenho ciúme dos outros. Mas foi apresentado assim para que aquele povo que ainda vivia num estado de selvageria pudesse entrar, digamos assim, no rito da legalidade. Então Moisés diz que Deus manda passar fio de espada até a 3ª e 4ª gerações dos filhos que erram. Um Deus que mandava matar, um Deus que não perdoava. Mas era necessário, porque o Moisés foi o grande legislador, para que o povo, através do temor, fosse se desligando das coisas do politeísmo e tendo uma noção de um Deus único. Mas depois de mais de 1 milênio, depois de Moisés, vem, como os judeus chamam, Machia, o Messias. Vem Jesus, que em aramaico é Yeshua, significa a salvação, ou o Salvador. É o nome de Jesus que significa. Então não é pouca coisa, não é? Por isso que quando ele chegou na casa de Zaqueu, que ele disse, hoje este também é filho de Abraão, apontando para Zaqueu, porque hoje a salvação entrou na sua casa. A salvação entrou na casa de Zaqueu por 2 razões. Porque Zaqueu prometeu dar tudo que tinha aos pobres e a outra metade pagar a quem ele havia feito coisa errada. Então Jesus viu na fala dele a sinceridade e penetrou no íntimo do seu coração e disse, esse está falando a verdade. Hoje a salvação entrou aqui. Mas também, por outro lado, a salvação entrou na casa de Zaqueu porque ele, Jesus, estava ali. E Yeshua significa o Salvador ou a salvação. Então ele estava ali em carne e osso a própria salvação. Ele se arrependeu, prometeu fazer o que disse que ia fazer e fez. Quem lê o livro A Boa Nova de Humberto de Campos vai ver que ele fez aquilo tudo que disse. E Jesus também estava ali, que era a própria salvação. Com o paralítico de Betesda, quando ele disse, levanta, toma tua maca, toma teu leito e anda, o homem disse, Senhor, mas eu não posso entrar na água, porque eles acreditavam que um anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que entrasse naquele tanque ficava curado de qualquer doença. Mas ninguém nunca ficou. Porque era uma crença. E o paralítico, 38 anos, numa cama, dizia, Senhor, eu não posso entrar na água, porque toda vez que a água se agita, vai um na minha frente, e eu não tenho quem me leve lá. E ele dizia, não, meu filho, não é isso aí que eu estou falando dessa água, não. Levanta-te e anda. Como dizia, eu sou a cura da sua doença. O homem nem sabia quem era ele. E o homem levantou e foi. É assim. Jesus não tem meio termo. É sim, sim e não, não. Bem, a lepra ou hanseníase é uma doença, como eu disse, infecto-contagiosa, causada por uma bactéria de nome bacilo de Hansen. Hansen foi o norueguês que
a Mauer Hansen, que em 1873 descobriu essa bactéria. Daí a ciência evoluiu para arranjar medicamento, descobrir a terapia e a cura. Então, essa doença, ela é terrível. No entanto, como essa doença não tinha cura, e era pela crença do judaísmo associada ao pecado, toda pessoa que tinha uma doença grave nasceu cego. É porque os pecados dele ou dos seus pais. Ora, você nasceu cego, não tem culpa de nada nessa encarnação, não é? Mas foi um castigo de Deus. Então eles acreditavam que era esse Deus de Abraão que castigava. Mas quando Jesus chega, ele aí apresenta um novo Deus, que era o mesmo, mas com uma nova visão. É um Deus que é todo amor, como diz o discípulo e apóstolo João, numa epístola sua, ele diz que Deus é amor. Ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é esse Deus, amor, que Jesus vem apresentar. Dizer, olha, aquele Deus de Moisés, dos profetas, esqueçam. Já teve seu tempo. Agora, esse mesmo Deus, eu estou trazendo para vocês uma nova versão atualizada, vamos dizer assim, na linguagem moderna. É o Deus que perdoa. É o Deus que instituiu lei como a lei da reencarnação, que é uma lei de amor e, sobretudo, de justiça. Porque o que eu fiz numa encarnação passada, Deus não vai me mandar para o inferno, para as chamas eternas, que as igrejas até hoje insistem em mostrar. Mas Deus também não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele é justo. Então, pela lei da reencarnação, o que eu fiz de errado, ele diz, olha, vou lhe mandar de novo naquele mesmo lugarzinho ali onde você fez suas bobagens. Você vai tomar um empréstimo que eu vou dar aqui o capital de novo para você pagar a sua dívida lá. Aí o sujeito reencarna. E aí tem condições de refazer quantas encarnações forem necessárias, até que você atinja a perfeição, como disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é meu Pai. E todos nós seremos. Mas ainda estamos como crianças, infantis, na evolução espiritual. Por isso que cometemos os nossos equívocos, os nossos erros. Ainda há crimes, roubos, furtos, homicídios, irmão matando irmão, quando devia ser o contrário, irmão defendendo o irmão. Mas isso tudo está previsto na lei. É fruto do nosso pouco adiantamento. E tem a lei de causa e efeito, que diz que não há efeito sem causa, ou seja, tudo que eu fizer vai refletir em mim mesmo amanhã. Numa linguagem popular, é a lei do retorno. Tudo que eu desejar para você de mal, vai para mim, porque eu que estou ligando esse mal, eu estou desejando o mal já está saindo de mim. Mas tudo que eu desejar de bom, também está partindo de mim, eu recebo em volta. Então é o Deus de justiça e de amor que Jesus vai apresentar para todos nós em humanidade, e começou naquele tempo para os nossos irmãos do judaísmo. E que até hoje as mensagens deles são atuais, atualíssimas. Então, por serem considerados impuros, todo leproso tinha que se afastar por uma distância das pessoas sadias e gritar, leproso, eles tinham que gritar, leproso, leproso, que era para as pessoas se afastarem mais. Eles não poderiam se aproximar, porque senão seriam condenados ao apedrejamento, porque estava expondo em risco a uma pessoa se tornar impura. Veja quanta coisa equivocada, né? Mas os passos da humanidade é assim, é passo a passo. O espírito Amélia Rodrigues, numa obra muito bonita de nome Luz do Mundo, na psicografia de Divaldo Franco, médio baiano, ela tem uma versão bonita sobre essa passagem de Lucas. Ela diz assim: já na pequena aldeia, quando Jesus se encontrava na aldeia, nos limites entre Samaria e Galileia,
ela diz que eles gritavam: Jesus, mestre, tem piedade de nós, cura-nos. E diz que ele olhou na direção da súplica e viu que a voz do povo era um verdadeiro clamor. Todos os 10 em estado horrível, verdadeira chagas humanas, carne em putrefação, ligada a ossos fedendo já. E ele diz que eram 10. Não que aquela primeira vez fosse a primeira vez que Jesus se deparara com leprosos. Ele já havia feito outras curas de leprosos. Mas aquela foi no atacado. Foi 10 de uma vez. E como ele estava indo já para Jerusalém, é como se dissesse: não vou perder mais essa chance de fazer alguma coisa por esses meus irmãos sofredores. Ela diz que a Morfeia, que vinha de fora das regiões recônditas do espírito, fedia tanto que os discípulos, por pouco, não se evadiram, não saíram correndo. Só não foram com vergonha de Jesus, né? Se a gente for, o homem vai ficar sozinho. E agora? Como é que nós vamos ficar diante dele? Mas ficaram: Senhor, o Senhor vai se aproximar mesmo, olha o mau cheiro, o Senhor vai se contaminar, é lepra. Como que diz: o Senhor endoidou? O Senhor que sabe mais do que a gente, não está vendo o que é não aí? E Jesus aproxima-se. Teve leprosos que Jesus abraçou, tocou, e o leproso na hora ficou bom. Esses ele nem tocou. Quando disseram: se o Senhor quiser, pode nos curar, deixar a gente limpo. Sabe o que ele disse? Quero. Só. Tá bom, eu quero. Mas ele disse: quero, e disse: agora, vão e se apresentem aos sacerdotes do templo. Por que Jesus mandou esses caras se apresentar ao sacerdote do templo? Porque a tradição e o costume, a lei, dizia que os sacerdotes eram autoridade religiosa, também eram autoridade jurídica e era também uma espécie de autoridade sanitária. Quando alguém tinha uma doença considerada grave e ficava bom, não podia: já estou bom, não podia estar no meio da rua, não. Tinha que ir lá para que o sacerdote atestasse que ele estava curado e assim davam o aval para que ele fosse reinserido naquela sociedade. Como se dissesse: olha, agora você está livre, pode andar no meio do povo como um deles, agora está tudo bem. E Jesus disse: vá e se apresente ao sacerdote. Mas ele nenhum ficou curado ali. Jesus primeiro mandou eles irem caminhando. Mas diz o registro do evangelista Lucas que quando eles começaram a dar os primeiros passos, já foram percebendo que as escamas iam caindo, as feridas iam se fechando, o mau cheiro foi desaparecendo. E não deram muitos passos, todos se viram limpinhos. Como vocês aí, sem nenhuma ferida no corpo, pele de menino. E aí saíram pulando felizes. Não sei se foram para o sacerdote, mas teve um deles que voltou. E esse que voltou, Jesus, quando voltou para Jesus, disse: louvado seja Deus. E prostrando-se com a cabeça no chão, nos pés de Jesus, beijando seus pés, dando graças pelo benefício recebido. Então, quando Jesus vê aquele homem voltando para agradecer, fez as contas rapidinho, né? Jesus era bom de conta também, ele era bom de tudo. Disse: vem cá, se não me engano eram 10. E os outros 9? Senhor, não sei. Saíram felizes e eu vim agradecer ao Senhor, louvar ao nosso Pai, nosso Deus, e aquele homem seguiu Jesus. E todo aquele que segue Jesus nunca mais
nunca mais andará em trevas. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas um detalhe, aquele homem, veja que eu disse no começo, que Jesus, esse vilarejo onde estavam os 10 leprosos, era na fronteira entre Samaria e Galileia. A Galileia era sob o domínio do rei Herodes, Herodes Antipas, aquele mesmo que mandou matar as criancinhas de até 2 anos para ver se matava o Messias no nascimento de Jesus. E a Samaria era uma região em que sua população era inimiga de sangue a fogo dos judeus. Um judeu não pronunciava sequer o nome samaritano. Eles não se fossem na rua, passando, um avistasse o outro, ele já ia para um lado e o outro para o outro. Ainda cuspia assim no chão, fazia raca, é uma expressão que eles usavam, como eca, mostrando o desprezo pelos samaritanos. E Jesus, de propósito, faz algumas pegadinhas envolvendo o samaritano, e o samaritano sempre é o bom moço da história. Vejam a palavra do samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões e ficou quase morto. Passou o sacerdote do templo, olhou, não sei se está morto ou não, não vou me tornar impuro, foi embora. Veio o levita, um auxiliar do templo, do sacerdote, também olhou, não sei, vou embora. Esses dois tinham dever moral, porque eram religiosos e não fizeram nada. Mas o texto diz que veio um samaritano, que ninguém sabe o nome, mas Jesus fez questão de dizer na história. Veio um samaritano e, ao ver o homem, foi movido de compaixão e socorreu o homem. No final, Jesus diz ao homem: quem desses 3 foi o bom moço da história? Ou seja, quem desses 3 é o próximo? Porque o homem tinha perguntado: quem é meu próximo? Judeu não fala a palavra samaritano, mas disse: foi aquele que fez a caridade. Ou seja, o samaritano. Então, o samaritano, neste caso, os 10 leprosos, o único que era samaritano era o que voltou para agradecer, para louvar a Deus e agradecer, dar graças a Jesus. A gratidão é um dever de todos nós. É obrigação de quem faz qualquer coisa pelo outro, que está vendo necessidade, a gente fazer alguma coisa pelo outro. Agora, fazer sem esperar o retorno, sem esperar o agradecimento. Mas é um dever daquele que recebeu um benefício, agradecer, não é? Quando eu estou caído aqui, passa um irmão, me levanta, ainda diz: rapaz, eu vou lhe botar no Uber, que eu não tenho carro, mas vou pagar aqui, vou mandar você para casa. E eu digo: eu entro no Uber, tá bom. Nem obrigado dou. O homem que fez a ação boa não diminuiu em nada, ele se elevou diante de Deus. Mas eu que não agradeci, me endividei. Porque a gratidão é um dever também de todo cidadão, de toda pessoa que recebe o benefício. Então, aquele estranho que veio agradecer era samaritano. Não foram 10 os leprosos? Perguntou Jesus: cadê os outros 9? E eles dizem que os 9 foram felizes comemorar. O apóstolo Paulo, o discípulo, o apóstolo dos gentios, Paulo, que foi um doutor da lei, Paulo era um homem muito rigoroso até encontrar o próprio Jesus, não em carne, porque Paulo não viu Jesus encarnado. Foi do mesmo tempo, mas perseguiu todo cristão, mandou apedrejar o primeiro mártir da história, Estevão, cujo nome era Gesiel, mas ele mudou de nome depois que tornou-se cristão, para Estevão. E Paulo manda apedrejar Estevão. E Paulo, curiosamente, era noivo da irmã de Estevão, mas não sabia que ela era irmã dele. Que é uma história bonita. E Paulo era muito rigoroso, mas ele fazia aquilo pensando estar servindo a Deus, ao Deus de Abraão, em que ele acreditava. Paulo ia ser rabino. Mas quando as portas de Damasco, quando ele ia para aprender
Ananias, que era o líder de uma célula cristã em Damasco. Aí Jesus diz: chega, Paulo, Saulo, chega. Aí aparece para ele com aquela luz que o sol, com aquela luz, não tenham medo que eu não caí não, foi só o celular, porque quem estiver vendo vai caindo assim, mas eu estou firme aqui. Então, gente, ele vendo aquela luz tão forte, cai do cavalo e fica cego. E ele disse que vendo naquela luz, houve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele não viu ninguém, mas ouviu a voz. E a voz dizia: eu sou Jesus, a quem você persegue. Dali para frente, Paulo não mais questionou nada. Fez uma pergunta só: Senhor, que queres que eu faça? Quantos de nós faz essa pergunta? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Que você perdoe aquele vizinho seu que tem uma briga aí, porque o lixo ficou na porta um pouquinho. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, aquele ali, se eu perdoar, tudo bem, mas não quero ver para a cara dele. Não perdoou, né? O outro: Senhor, o que queres que eu faça? Que você ajude quando você vê o irmão caído na rua. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, eu sou muito apressado, muito atribulado, não tenho tempo. Mas se vai vir alguém que vai ajudar, eu vou orar por eles. Será que é isso que Jesus quer? Paulo não. Paulo foi para Damasco, ele ia prender as pessoas lá, e Jesus diz: não, vai e entre em Damasco. Pensa, ele ia prender, agora ele cego entrar lá. E assim foi. O tal Ananias queria prender, Jesus fala no ouvido: olha, vai na rua direita, disse até o endereço onde ele ia ficar numa pousada lá. E restitua a visão dele. E Ananias: Senhor, mas esse homem está vindo prender a gente. Vá, impõe as mãos em meu nome, restitua a visão. Ele é um vaso precioso que me compraste ter como discípulo. E Paulo, temos o cristianismo graças à divulgação que ele fez, o maior divulgador da doutrina cristã. Então Paulo, em uma carta que ele escreve aos irmãos da comunidade de Tessalônica, que é uma importante cidade da Grécia Antiga, ele escreve uma carta no capítulo 5, no verso 18. Na Bíblia está escrito Tessalonicenses, Epístola aos Tessalonicenses. E no capítulo 5, no verso 18, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para convosco. Aí ele diz: em tudo dai graças, mas é em tudo mesmo. Ah, mas e a situação está difícil, eu vou dar graça? Não paguei o aluguel, o meu senhorio está me despejando. Como é que eu vou dar graça? Ele não disse: em tudo dê graça, mas se for despejado, aí você não dê graça não, amaldiçoe. Não, ele disse: dê graça em tudo. Porque quando a gente vai entender, muitas vezes, a dor, o sofrimento, faz parte das nossas provas, são lições das quais nós tiramos um grande aprendizado. Olha, gente, eu vou contar para vocês um caso. Se estão percebendo, eu estou com uma fala um pouco, deve achar estranho até. Eu estava há 11 meses, só uma semana que eu passei a comer, direitinho, mais ou menos, mastigando. Por imprevidência minha, perdi todos os dentes da parte superior e me submeti a 3 cirurgias pesadas, doloridas. Não desejo para ninguém. Há uma semana que eu fiz o processo de implante dos dentes, que é uma coisa horrível. Estou com os dentes bonitinhos, se eu sorrir aqui dá vontade de até tirar foto. Mas nunca é igual aos dentes naturais. Então já digo para vocês, cuidem dos seus dentes, porque quando perde os dentes é que a gente vê a importância. Então, Beto, você vai dar graças por ter perdido seus dentes? Pense que eu dei. Porque agora eu valorizo os meus dentes inferiores que ainda tenho.
Pense no cuidado que eu estou tendo com esses dentes. Já procurei tal de periodontista e não sei o que mais, para não perder mais esses. Então, gente, o que serviu para mim de aprendizado? Tive que tomar empréstimo, porque é caro. Todos os dentes é um negócio horrível. Então, serviu de lição para mim. E hoje eu posso ser um divulgador. Olha, cuide dos seus dentes, escove os dentes, use fio dental. Não durma sem escovar os dentes. Porque as bactérias na ação da noite, quando a gente dorme, elas se proliferam. Em tudo dai graças, até na perda dos dentes. Serviu de lição. Aprendi a lição, porque já Deus, ele nos ensina de duas formas. Primeiro, ele é amor, né? Então ele ensina pelo amor. Mas o homem, ainda imperfeito, ainda muito materialista, ainda pensando no conforto das coisas do agora, vai deixando para depois. Então, como ele ensina pelo amor e a gente não aprende, como dizia Francisco de Assis, ele envia a irmã dor. A irmã dor, porque a dor é uma irmã nossa, que vem para nos tolher dos nossos excessos. E pela dor, minha gente, não há quem não aprenda. Eu posso garantir que muitos aqui vieram para essa casa pela dor. Ah, vou buscar um atendimento fraterno, vou buscar lá um atendimento, tomar um passe, que tem um negócio aí que me disseram que só na casa espírita, no centro espírita, que eu vou ver lá. E chegou aqui até que resolveu. Ah, mas já fiquei bom, agora não veio mais não. Deixa para ir no outro sábado, aí vai se afastando e a dor volta. Não porque aqui faz milagre. Mas se você recebeu o benefício da espiritualidade, você curou agora a parte do corpo, mas precisa curar a parte que é quem adoece de verdade, que é o espírito. O corpo não adoece, gente. Sabiam? Quem adoece é o espírito. E o espírito adoecendo, tem uma coisa que chama-se perispírito, que é o corpo espiritual. E nesse perispírito vai ter uma feridinha ali na região do seu estômago, porque você bebeu muito, comeu muito as coisas. Aí começa aquela gastrite, aquela úlcera. Aí você tem que ter cuidado. Mas você melhorou da gastrite, tomando omeprazol e não sei o que mais, mas começou a tomar uma de novo. Não, já estou bom, já posso tomar uma. Ou posso comer isso e aquilo. Conclusão? Vai voltar o problema. E pode voltar e gerar um câncer. Um câncer gástrico, que é coisa ruim. Então, é preciso curar o espírito. Uma vez que você veio aqui e sentiu um alívio daquela dor que lhe trouxe aqui, agora procure esclarecimento para fortalecer o seu espírito. Porque o espírito, esse é quem vive eternamente. Nós, na carne, somos apenas passageiros. Nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito que está utilizando um corpo por 70, 80, até 100 anos, aqueles que vivem muito. Eu espero não chegar lá. Mas nós somos espíritos utilizando corpos físicos para a evolução. Depois voltamos. Mas se eu não procuro melhorar o meu espírito, o perispírito continua doente e ele reflete no corpo físico. Nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo de Tarso vai dizer que em tudo devemos dar graças. E aquele leproso, dos 10, o único que voltou, que era samaritano, parece que ouviu antecipadamente, que Paulo diz isso depois, mas parece que ele já tinha na consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência, não é? Livro dos Espíritos, acho que é questão 621. A lei de Deus está na nossa consciência. Quem nunca estudou nada, analfabeto, homem da roça, mas ele não sabe falar direito, diz, nós vai, a gente fomos, a mulher. Mas se ele tem um princípio de honestidade, ele vai na rua e vê a carteira do outro cair, ele não pisa em cima para ir embora. Ele pega a carteira, Inhô, ó, isso aqui é do Inhô que caiu ali. Ele sabe que é errado ficar com aquilo que não é dele. Quem ensinou? A lei de Deus está na consciência. Todos nós temos a intuição do que é certo e do que é errado.
Então aquele samaritano voltou para dar graças, como disse Paulo depois, em tudo dai graças. E certamente foi beneficiado. Parece que só lembramos de Deus para dar graças na dor, né? E muitas vezes na dor também não damos graças. Blasfemamos. Usamos de blasfêmia contra Deus. Ah, se Deus existisse, por que eu estou sofrendo tanto e fulano ali não vale nada e é feliz? Nem uma dor de cabeça tem. E eu que sou uma pessoa tão boa, só vivo doente, só vivo com problema financeiro. Eis a questão. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para convosco, dizia Paulo. Tudo que acontece de ruim conosco é causa da nossa imprevidência, é causa do nosso vacilo diante das leis de Deus. Tudo que acontece de bom, aí sim, é coisa de Deus. Agora, o mal não é coisa de Deus, o mal é coisa nossa. Nós que criamos o mal. Deus criou tudo, né? Está escrito em Gênesis. Então o mal também foi ele que criou. Muita gente pergunta, se foi tudo, o mal está no meio, no bolo, no pacote? Não. O mal é consequência das nossas, da nossa utilização equivocada do livre-arbítrio. A gente usa mal o livre-arbítrio. Deus tão bom, dá liberdade para eu fazer o que quiser. Mas tanta coisa boa que eu também podia fazer, eu só quero fazer a coisa errada. O apóstolo Paulo também diz numa outra carta assim: retende o bem e se abstenha de todo tipo de mal. E antes ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso. Ou seja, tudo que eu quiser, eu faço. Agora, eu não devo fazer certas coisas. Por exemplo, ficar assediando a mulher do meu amigo, do vizinho, ou qualquer mulher casada. Eu posso, se eu quiser. Estou sujeito a problemas, né? Mas me é lícito fazer isso. Mas ele diz, mas não posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso. Então retenha o bem e se abstenha. Se afaste, em outras palavras, do mal. Até que horas? É 8, é? O problema de quem fala muito, gente, é esse, viu? Então, para concluir, gente, essa lição que o apóstolo Lucas escreve no seu evangelho tem um significado muito grande para nós e amplo. O leproso era samaritano. De todos os 10, era o único que não devia vir, porque era um samaritano. Ele era inimigo de Jesus, porque Jesus era judeu. Então, tacitamente, ele é judeu, não vou nem me aproximar dele. E Jesus, por sua vez, podia dizer, não, ele é samaritano, não vou nem chegar perto. Primeiro vou me tornar impuro, e depois é samaritano. Jesus veio para samaritanos, para os romanos, que eram quem dominavam ali, oprimindo os judeus, para os saduceus, para os babilônios, os assírios, para todo mundo. Porque ele dizia que todos somos filhos de Abba, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. E a lição maior, como o homem que veio, que era o samaritano, que se prostrou aos pés de Jesus, com a cabeça no chão, literalmente, louvando a Deus e agradecendo. É para mostrar para nós que devemos ser gratos em tudo e com todos aqueles irmãos que nos faz qualquer tipo de benefício. É tão bom a gente dizer, meu irmão, muito obrigado pelo que você fez. Mesmo que foi uma coisinha pouca. Que Deus lhe abençoe. Aí você está transmitindo uma energia tão boa. E ele, por sua vez, vai ficar feliz vendo o seu reconhecimento, não que ele fez o bem esperando a sua ovação, o seu agradecimento, mas ele fez o bem por amor, pelo dever cristão de fazer. Aí ele fica feliz porque viu um irmão que também é grato, que está cumprindo a lei de Deus, a lei de gratidão. Olha,
Se eu não atendi a expectativa, espero que voltem outras vezes, que a casa tem outros palestrantes bons, viu? Mas foi o que eu pude trazer para hoje. Tinha umas coisinhas mais ainda, mas o tempo é cruel. Então, gente, muito obrigado a todos. De coração, muito feliz aqui em estar nessa casa, olhando para vocês todos aqui, porque quem está aqui em cima é bom ver todos, viu? E eu vi um detalhe, viu? Ninguém dormiu. Eu doido para ver um dormindo, vou falar mais alto um pouco. Ninguém cochilou. Então, muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz no coração de todos vocês. Até a próxima. Que bom. Muito obrigado.